trabalhos estão a desenvolver-se acerca de uma petição que deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. A petição tem como seu âmbito por uma cobertura global de rede móvel e serviço de fibra óptica residencial em Santa Maria, apresentada por Marco André Braga de Carvalho, na qualidade de primeiro de peticionário. Suponho que tiveram acesso a esta petição. Normalmente, nestas audições, os nossos convidados costumam fazer uma primeira abordagem sobre aquilo que pensam deste assunto e, a partir daí, passamos para uma fase de pedidos de esclarecimento por parte das senhoras e dos senhores deputados. Se concordarem, eu passava-lhes a palavra para fazerem a sua análise crítica desta petição. Não os estamos a ouvir. Não os estamos a ouvir. Continuamos sem ouvir. Agora ouvem? Agora estamos a ouvir. Ora, muito boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar por vos cumprimentar a todos, quer o Sr. Presidente da Comissão, quer os senhores deputados. Espero estar a chegar em boas condições. Excelentes condições. Ótimo. Enfim, não é um teste com a Ilha de Santa Maria, com Vila do Porto. Penso que estão em vários locais, mas esperemos que a ligação da internet funcione bem em toda a região autónoma dos Açores. Aqueles que têm acesso à internet, enfim, esta sessão trata-se precisamente de fazer esse diagnóstico. Se concordassem, nós preparamos aqui algumas imagens de uma curta apresentação, enfim, que dão o diagnóstico da situação, particularmente na Ilha de Santa Maria. Penso que esse é o objetivo desta audição, mas também contextualizando no contexto da região autónoma dos Açores. E, além de fazer esse diagnóstico, enfim, dar-vos-ia também conta do que é que a Autoridade Nacional das Comunicações está a fazer para corrigir e melhorar a situação das comunicações em Portugal. Procuraria fazer isso, enfim, com a brevidade possível. Perguntava só, do ponto de vista da gestão do vosso tempo, de que tempo é que eu poderia dispor para esta apresentação inicial, para, em função disso, poder aqui organizar a exposição? Eu diria cerca de 10 minutos, 10, 15 minutos. Muito bem, vai ser desafiante, mas vou procurar corresponder. Se virem que me estou a alongar, peço que me sinalizem. Eu pedi então para partilharem convosco aqui a apresentação. Enfim, o objeto da petição conhecem. Este primeiro slide dá a fotografia da Ilha de Santa Maria no que diz respeito à cobertura da rede de fibra óptica. Estamos a falar de uma cobertura que abrange, em termos de alojamentos familiares e de estabelecimentos de natureza empresarial e comercial, 42% dos alojamentos, e verificamos que para as 5 freguesias de Vila do Porto a situação é bastante dispar, isto é, esmagadoramente esta cobertura foca-se na freguesia de Vila do Porto, e as restantes 4 freguesias têm, de facto, uma cobertura bastante residual. Portanto, este quadro apresenta o número total de alojamentos cobertos e, como vemos, relativamente aos clientes residuais, em Almagreira, Santo Espírito e São Pedro, apenas 2 clientes e 4 em São Pedro, em Santa Bárbara 0, e também em relação ao total de alojamentos cabelados, o número é, de facto, muito residual. Esta situação coloca o Concelho de Vila do Porto, a Ilha de Santa Maria, e este quadro ilustra isso, enfim, na última posição relativamente à cobertura das redes de fibra óptica na região autónoma dos Açores. A região, no global, tem um número de alojamentos cabelados com fibra óptica que representa cerca de 92,4% do total de alojamentos e estabelecimentos. Temos um conjunto de concelhos
e algumas das ilhas com uma cobertura de 100%, como está evidenciado na primeira parte do quadro. Temos alguns concelhos em que a cobertura oscila entre os 80% e os 90%, e depois temos, de facto, um conjunto de situações de Santa Cruz da Graciosa, Lajes das Flores, Calheta, Lajes do Pico e, finalmente, Vila do Porto, em que a cobertura de fibra óptica é próxima de 50%, ou no caso dos dois últimos concelhos, inferior a 50%. Em termos de evolução, e é aquilo que este quadro, este gráfico nos dá, a evolução no último ano, houve de facto um conjunto de concelhos em que a evolução foi significativa, e aquela linha que está aí a cinzento ilustra precisamente onde é que o crescimento foi mais significativo. O Concelho do Nordeste, por exemplo, teve um crescimento de 72%. O Concelho de Vila do Porto foi um crescimento muito residual no último ano, é a última coluna do gráfico, com 1,3%. Também chamava a vossa atenção que, além de ter fibra óptica, depois interessa medir as condições enfim, da qualidade do serviço que é prestado. Isso hoje pode ser feito através de uma ferramenta que é disponibilizada pela Anacom, que se chama NetMed, que permite aos utilizadores compararem a velocidade obtida e também confrontarem com a velocidade máxima contratada e verem as velocidades de download e upload relativamente à sua rede. Bom, e aquilo que aqui observamos é que a qualidade das redes de fibra óptica, enfim, é muito dispara no país, mas diria que, olhando para este gráfico, a qualidade de serviço da rede de fibra óptica nos Açores é superior à média nacional do ponto de vista deste indicador, que é bastante relevante. Isto pode ser feito quer para os acessos fixos, quer para os acessos móveis, e, portanto, temos aqui a quantidade de testes, enfim, que foram feitos e a qualidade desses testes, portanto, fica registado numa base de dados que pode ser consultada. Relativamente à cobertura da rede móvel, que é outro tema que trata a petição apresentada. Os slides seguintes apresentam o resultado de uma outra ferramenta que é disponibilizada pela Anacom, que se chama Tem Rede, que também, enfim, está disponível para cada um, para qualquer pessoa da população que quer utilizar, e que permite visualizar as coberturas teóricas disponibilizadas pelos operadores. Eu sublinho que são coberturas teóricas, portanto não são as coberturas observadas, e que é a informação disponibilizada pelos operadores. Enfim, é uma informação que, de facto, nós estamos também a monitorar, que é bastante recente a disponibilização desta ferramenta, e aqui temos algumas imagens sobre a qualidade da cobertura de cada um dos operadores, quer da rede de voz, 2G e 3G, quer da cobertura da rede de dados, e, portanto, permite para a Mel, para a nós e para a Vodafone verificar essa cobertura. Sempre que temos uma informação de cor vermelha, significa que ela é limitada, enfim, de cor branca que não está disponível, e, portanto, essa situação, enfim, evidencia aquilo que os operadores referem relativamente à Ilha de Santa Maria, que é aquilo que está ilustrado nestes gráficos. Bom, quanto àquilo que está a ser feito do lado da Anacom, e deve ser feito também do meu ponto de vista, do Governo Central e do Governo Regional e dos respectivos Parlamentos, um primeiro ponto que eu assinalaria é que está na Assembleia da República preparada a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Bom, e esse Código Europeu prevê dois aspectos relevantes. Um é que deve ser feito um levantamento geográfico rigoroso e completo da cobertura das redes, nomeadamente do serviço de banda larga, e aquilo que eu vos dou nota é que, de facto, a Anacom, em colaboração estreita com o Governo, tem vindo a preparar as ações necessárias para compreender esse levantamento geográfico, com um objetivo importante no que diz respeito à rede de fibra óptica, que nos tem sido comunicado pelo Governo e que também já foi anunciado publicamente, que é o objetivo de cobrir todo o território com rede de fibra óptica,
e, portanto, isso significará, tanto quanto tem sido o compromisso anunciado pelo Governo e que nós saudamos e que achamos importante, a possibilidade de mobilizar fundos públicos, fundos sejam de natureza nacional ou europeia, para permitir a cobertura plena de redes de fibra óptica. Como sabemos, em 2009 houve concursos com fundos europeus para a cobertura de redes de fibra óptica, também abrangeram a região autónoma dos Açores, também abrangeram a Ilha de Santa Maria, mas cobriram apenas, a obrigação de cobertura desse concurso foi de cobrir apenas 50% da população de cada um dos concelhos abrangidos, e por isso também verificamos aquele indicador de perto de 50% de cobertura pela empresa que ganhou o concurso nos Açores, que é a empresa Fibra Global, e que ficou com essa obrigação de cobertura. Além disso, o Código de Comunicações Eletrónicas prevê também obrigações de disponibilidade do Serviço Universal, em termos de prever um adequado acesso à internet de banda larga e, portanto, também aí estão criadas expectativas para que toda a população tenha acesso à internet de banda larga em todo o território. Desde logo, com esse importante objetivo, está em curso o leilão de várias frequências, enfim, é vulgarmente conhecido pelo leilão do 5G, mas é bastante mais do que as frequências que vão permitir o desenvolvimento da quinta geração móvel em Portugal, uma vez que cobre também um conjunto de frequências que vão ser relevantes para expandir e consolidar as redes de comunicações, nomeadamente no âmbito do 4G. É importante dizer que, de acordo com esse regulamento, haverá uma obrigação de cobertura de todas as freguesias de baixa densidade e, no caso da região autónoma dos Açores, todas as freguesias dos Açores terão que ter uma cobertura de rede móvel que tenha um débito de 100 megabits, e que é um débito, enfim, para os padrões atuais, que é um débito de qualidade, exigente, mas que é relevante para funcionar na rede móvel em termos de acesso de internet, e, portanto, essa cobertura deve, em 2023, cobrir 75% da população de cada freguesia, não é do concelho, é da freguesia, cada freguesia, e em 2025 deve cobrir 90% da população de cada freguesia. A nossa expectativa é que, portanto, estas obrigações vão agora resultar do leilão e elas vão ter que se observar e ter que ser cumpridas neste calendário. Bom, e relativamente aos 10% da população que não estarão abrangidos por esta obrigação, aquilo que temos que prever é uma solução também para essa parte da população, enfim, que a rede móvel possa não chegar através das antenas, mas, enfim, o acesso à internet poderá chegar e chega a todos os locais, se não for através da rede fixa nem da rede móvel, existe a rede por satélite e a transmissão por satélite cobre todo o território e, portanto, também essa solução vai ser possível e também aí, como tem sido público e a Anacom tem anunciado, existe neste momento investimentos importantes que estão a ser feitos à escala planetária e que também envolvem o território nacional no sentido do acesso de qualidade à internet através de uma rede de satélites de órbita baixa que vai cobrir todo o planeta. Também assinalaria que das obrigações do leilão está previsto que os operadores poderão satisfazer esta obrigação de cobrir os 90% da população através de acordos de roaming nacional, além de que também irá haver a entrada de novos operadores no mercado e esses operadores vão poder beneficiar de acordos de roaming nacional, isto é, aquilo que do nosso ponto de vista é uma limitação importante da atual situação das comunicações móveis, que é os clientes só se podem ligar à antena do operador com que têm contrato. Não se podem ligar às outras antenas dos outros operadores. Isso é feito com prejuízo dos clientes, mas também com prejuízo dos próprios operadores que poderiam ter mais clientes se partilhassem o acesso às suas redes. É claro que trata-se de partilhar um acesso pago, como acontece com
o acesso dos cidadãos europeus, quando viajam a outros países na Europa, têm roaming como se estivessem no seu país de origem. E, portanto, no caso dos Açores, os cidadãos da Europa que visitam os Açores ou que visitam o território do continente têm roaming, portanto, ligam-se a qualquer operador, mas no próprio país os cidadãos nacionais não se podem ligar às antenas dos operadores que estão em território nacional. Inclusive, dá certa situação que é relativamente absurda, junto à fronteira com Espanha, muitas das vezes os cidadãos nacionais ligam-se ao operador espanhol em roaming, em vez de se ligarem ao outro operador nacional, mesmo que ele esteja disponível junto ao sítio onde estão a procurar ter ligação. Além disso também, enfim, estão previstos um conjunto de obrigações para aquilo que serão as redes de 5G e também aquilo que é a necessidade de cobertura de serviço de voz, em que se pretende ter uma cobertura de facto bastante melhor também a esse nível, e também aí existem obrigações para cada um dos municípios das regiões autónomas da Madeira e dos Açores em termos de instalação da rede 5G. Finalmente, queria-vos dar nota que, enfim, com a estreita responsabilidade da delegação dos Açores da Anacom, e que temos aqui na audição também, eu saúdo, que também está aí em Ponta Delgada, nas nossas instalações, o diretor da delegação da Anacom nos Açores, o comandante João Beleza Vaz, e ele vai com apoio também de uma equipa técnica que se deslocará do continente, propõe-se fazer no próximo, ainda este mês de julho, na ilha de Santa Maria, uma medição exaustiva da cobertura das redes, em termos da qualidade do serviço de voz e do serviço de dados, um trabalho análogo àquele que fizemos muito recentemente a pedido da Câmara de Miranda do Douro, e vamos apresentar para a Ilha de Santa Maria um resultado equivalente àquele que tivemos a oportunidade de apresentar em Miranda do Douro ainda há muito pouco tempo, e que estão aqui 3 imagens neste slide que ilustram essa situação, que é a cobertura das redes móveis no concelho de Miranda do Douro, e em que precisamente confirmamos aqueles 2 fenómenos que eu há pouco vos disse, que é, com o roaming nacional, a cobertura das redes seria muito mais exaustiva, porque se ligariam a qualquer um dos operadores, e acima de tudo também não haveria necessidade de recorrer à ligação ao operador do país vizinho, quando existem outros operadores móveis nacionais a prestar o serviço. Enfim, de uma forma o mais breve possível, era isto que eu queria referir-vos. Esta apresentação que enfim, vos vamos enviar, se é que já não a receberam, tem depois um anexo com as reclamações nos Açores, enfim, que dão ideia de como é que tem a situação evoluído. Eu aqui, o aspecto que eu chamaria a atenção é que não temos recebido muitas reclamações relacionadas com o tema das comunicações eletrónicas, mas, enfim, temos recebido mais reclamações relacionadas com a qualidade do serviço postal, como sabemos é também um objeto de regulação da Anacom, e aqui o que destacaria era a importância, sempre que há falhas nas comunicações, utilizar o livro de reclamações, nomeadamente o livro de reclamações eletrónico, e também apelo à participação, que tem sido muito relevante nas consultas públicas da Anacom. Concluía aqui, mas ficarei inteiramente à vossa disposição para esclarecer alguma dúvida sobre estes dados que acabei de apresentar. Muito obrigado. Agora passaríamos para uma fase de pedidos de esclarecimento. Pedi às senhoras e aos senhores deputados que se quisessem inscrever, que o fizessem agora, com a primeira ronda. Presidente, inscrição, Elisa. Já tem uma inscrição, Sra. Deputada Elisa Sousa. O que custa é começar. Bem, então, havendo só uma inscrição, eu passava a palavra à Sra. Deputada Elisa Sousa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença aqui dos representantes da Anacom nas diferentes postos, nas direções e na representação também dos Açores. E, efetivamente, apenas para fazer, eu estou a aceder
através da ilha de Santa Maria. E posso dizer que alguns dos slides eu não consegui perceber, porque a ligação à internet não me permitia ter uma imagem nítida daquilo que estava a ser apresentado. A verdade é que esta é uma problemática que tem que ser resolvida a breve trecho. Eu não tenho propriamente uma questão, tenho um agradecimento a fazer pelo reconhecimento deste problema e apresentados ali nos dados também relativamente à cobertura de fibra na Ilha de Santa Maria e aquilo que está disponibilizado à população. Deixaria apenas uma pequena questão e vou dar o exemplo próprio de um contacto feito com a Altice. Eu vivo na freguesia de Almagreira, não tenho acesso à fibra, tenho um serviço da ADSL, contratado de até 24 megas, e o máximo que chega à minha residência são 7 megas. E segundo a Altice, não chega mais potência ou mais largura de banda à minha residência, porque eu estou em fim de linha e como as linhas estão já muito velhas, gastas, não consigo obter mais velocidade. Ora, na prática, eu tenho um serviço contratado até 24 e o máximo que me é apresentado são 7 megas. E a minha dúvida, e prende-se também com aquela questão das reclamações eletrónicas e com as reclamações que têm sido feitas em termos de comunicações, é se a Anacom, enquanto entidade reguladora, consegue, no fundo, estabelecer aqui algum tipo de comunicação com a Altice e com as outras entidades. Dou o exemplo da Altice porque é a entidade no fundo que presta este serviço, mas se a Anacom consegue criar esta pressão junto da Altice, de modo a que este problema, que não é só meu, é generalizado aqui na ilha, tirando a freguesia de Vila de Porto, e muito bem, já tem acesso à fibra, é um problema generalizado por toda a ilha e de que forma é que se pode resolver esse assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, faz favor. Eu agradeço muito a questão que foi formulada, enfim, saúdo também a senhora deputada. E diria o seguinte em relação à questão que colocou. Os Açores e particularmente também a Ilha de Santa Maria, mas é algo que enfim, que nós temos diagnosticado, existe relativamente a este problema das comunicações duas dificuldades importantes de base. Uma é quando, do ponto de vista do investimento que é exigido para levar, neste caso foi referido a fibra óptica, mas é a mesma coisa em relação à rede móvel. Quando existem poucos clientes, significa que a rendibilidade do negócio é menor. Portanto, levar fibra óptica a pessoas que estão mais distantes ou a um aglomerado populacional onde residem menos pessoas, onde há menos atividade económica, significa que quem faz esse investimento vai ter um retorno menor. E até pode acontecer, e acontece situações em que o custo não seria possível de ser recuperado pela receita que iria gerar em termos de número de clientes. Bom, isto é uma situação que acontece em Portugal, acontece em todos os países do mundo, e a pergunta que se faz, desde logo, é que como é que este problema pode ser resolvido? Bom, por um lado, pode ser resolvido, e, enfim, as empresas que operam no setor, normalmente é isso que recomendam, através de dinheiros públicos. Isto é, dizendo que deve esse aspecto do isolamento, enfim, da necessidade de coesão do território, ser colmatado através de dinheiros públicos. Enfim, e de alguma forma, essa solução já foi utilizada em Portugal e, como eu há pouco referi, o Governo propõe novamente utilizar essa solução para financiar o desenvolvimento das redes de fibra óptica no território nacional. É claro que quando se fala em financiar, é, no fundo, financiar e apoiar o custo desse investimento, portanto, tornar mais fácil que esse investimento, porque depois o negócio deve ser rentável por si e aquilo que o Estado fez em 2009 foi financiar o desenvolvimento de redes grossistas, não de redes retalhistas. Portanto, há pouco, quando eu referi que no caso dos Açores
quem ganhou esse concurso, enfim, que dividiu o país em várias regiões, foi uma empresa, que é a empresa Fibro Global. O objetivo é que essa empresa fosse uma empresa grossista que fornecesse serviços de rede de fibra óptica a todos os operadores retalhistas que quisessem utilizar essa rede. E, portanto, o Estado deu essa ajuda. Bom, relativamente a esta primeira componente, há aqui um aspecto que é importante destacar e que é um aspecto crítico na região dos Açores e que é um aspecto crítico na Ilha de Santa Maria. Eu, naqueles números que apresentei há pouco sobre a Ilha de Santa Maria e sobre a cobertura da ilha em termos de rede de fibra óptica, na altura não o assinalei, mas podia assinalar e assinalo agora que o operador grossista Fibra Global tem como único operador retalhista a empresa Altice, Mel Altice. O que significa que há aqui um desvio relativamente ao propósito do financiamento das redes grossistas, que era possibilitar a utilização dessas redes por qualquer operador retalhista. Isto é, deveria essa rede grossista estar a ser utilizada não só pela Altice, como pela Vodafone, como pela NOS, como pela Novo, para referir os 4 operadores que utilizam a rede fixa em Portugal. Se me perguntarem porque é que isso acontece, enfim, a Anacom foi fazendo ao longo do tempo este diagnóstico e tomando as medidas e recomendando ao Governo também tomar as medidas para corrigir esta situação, porque esta situação é um entorce àquilo que foi o objetivo desse investimento. E que, enfim, permitiu, fui confrontado com essa situação quando assumi funções, que houvesse a acusação de que a empresa que devia servir todas as empresas retalhistas, de facto, apenas servia uma empresa que estava no mercado, portanto, violando as regras concorrenciais que eram expectáveis. Bom, com isso, a Anacom tomou medidas para que os preços do grossista Fibra Global descessem, porque eles eram efetivamente mais altos comparados com os preços do outro grossista que ganhou o concurso na região norte do continente e na região sul, que é uma empresa chamada DS Telecom, e que, contrariamente à Fibra Global nos Açores e à Fibra Global na região centro, porque isto que se passa nos Açores também se passa na região centro, essa empresa Fibra Global só tinha, esmagadoramente como cliente, a empresa Altice Mel. E, portanto, esta situação, enfim, levou a determinações da Anacom, no sentido de que houvesse essa redução de preços e houvesse, de facto, uma correção que reconhecemos que é difícil, porque, entretanto, como a oferta foi utilizada apenas por uma empresa, enfim, levantando questões relativamente aos aspectos da concorrência, o que, aliás, levou a que a Anacom desse conhecimento da situação à autoridade da concorrência e pedisse que esta situação fosse esclarecida e devidamente investigada. Além disso, também houve um problema de sobrefinanciamento que o Estado também teve que intervir. Porque é que esta situação é grave nos Açores, como é grave quando acontece, é porque os clientes estão dependentes apenas de um operador e não têm possibilidade, se não estiverem satisfeitos, de bater à porta de outro operador para corrigir situações como aquela que a senhora deputada disse, que é a qualidade do serviço que lhe é oferecido não cumpre os padrões que necessita. E, portanto, uma das respostas, que é sempre a resposta na economia de mercado, porque nós não temos redes públicas de comunicações, temos redes geridas por empresas privadas, bom, o que é necessário fazer é garantir a concorrência. Aliás, é isso também que a Anacom está a fazer relativamente ao leilão que está em curso, é permitir que entrem novos operadores no território nacional, neste caso na rede móvel, com ofertas competitivas para satisfazer de forma mais aperfeiçoada as necessidades da população e também a preços mais baixos, porque a concorrência, o mérito que tem, é permitir que os preços sejam competitivos. Quando não há concorrência, o consumidor não tem alternativa, portanto não tem liberdade de escolha, não tem a possibilidade, se não estiver satisfeito, de bater à porta de outra empresa e obter melhores condições. E também, se estiver insatisfeito, não tem possibilidade de contratar o serviço com outra empresa, porque esse serviço não existe.
E, portanto, o modelo de redes grossistas para a fibra óptica que foi seguido para estas zonas de baixa densidade, em que de facto é difícil pedir a todos os operadores que façam cada um deles a sua rede de fibra óptica. Isto é, se já não é rentável uma rede de fibra óptica onde há poucas pessoas e pouca atividade económica, bom, se pedirmos a cada operador que faça a sua rede de fibra óptica nessas zonas, obviamente que a rendibilidade ainda será menor. E, portanto, volto a sublinhar o aspecto da partilha das redes que se consegue, no caso da rede de fibra nessas zonas, através de um operador grossista, mas que tenha uma oferta competitiva e que satisfaça as necessidades de todos os operadores retalhistas. Portanto, esta é uma primeira situação que eu destacaria. Destacaria uma segunda situação, que é geradora de ineficiência no território da região autónoma dos Açores e que tem a ver com os custos do cabo submarino. Isso porque nos foi sendo assinalado, enfim, nos contactos que eu fiz, nomeadamente com uma empresa que tinha uma oferta bastante débil na região autónoma dos Açores, que era a empresa Vodafone, e quando questionada a Vodafone porque é que não oferecia de forma mais extensiva os seus serviços da região autónoma dos Açores, um dos argumentos que era apresentado tinha a ver com o preço do cabo submarino. E como sabem, a Anacom tem vindo, ano após ano, a fazer uma redução substancial dos preços. Desde 2015 o preço do cabo submarino desceu 90% e desde 2019 desceu 33%. Contudo, também está identificado que é vital para a coesão do território que o cabo submarino seja gerido por entidades públicas. Isso é algo que reúne o consenso do Governo dos Açores, do Governo da Madeira e do Governo do país e, como sabem, vai-se trabalhar nesse sentido porque está previsto a existência de um novo anel de cabos submarinos e que permita precisamente isto, que é os operadores chegarem com as suas redes de comunicações, nomeadamente com alto débito da internet, a todas as ilhas dos Açores. Portanto, esta é uma segunda dimensão que eu relevaria também como muito importante para o futuro do desenvolvimento das comunicações e para que, de facto, o enorme benefício que Portugal tem por ter os Açores e a Madeira, porque é graças a isso que nós somos um dos maiores países do mundo, contrariamente àquilo que muitas vezes pensamos que somos um país pequeno. Não, nós, graças à região atlântica, temos de facto uma dimensão territorial muitíssimo vasta, bom, mas isso implica que nos Açores e na Madeira tenham que haver de facto uma rede de comunicações contígua com o território do continente e, portanto, este aspecto dos cabos submarinos é tão importante. Depois sublinharia também o aspecto da concorrência e dos aspectos que têm a ver não só com a rede fixa, como com a rede móvel. E, portanto, também aí em relação à rede móvel, aquilo que a Anacom está a fazer com o regulamento do leilão do 5G é criar condições para que haja mais concorrência, portanto, havendo mais operadores, e essa fase já foi desenvolvida em dezembro, nós agora estamos na segunda fase do leilão, portanto, nós vamos ter novos entrantes no mercado português, vamos ter, portanto, também, porque isso é outro aspecto importante da concorrência, é que muitas das vezes, quando na Ilha de Santa Maria um cliente diz que quer ter fibra ou que quer ter acesso à rede móvel e não há quem o satisfaça, a entrada de novos operadores, aquilo que temos visto em Espanha, em França, na Itália, é que vão precisamente, como entram de novo, não têm clientes, vão procurar satisfazer todos os clientes, não só aqueles que são mais rentáveis, isto é, que vivem nas zonas com mais população, mas também vão servir os clientes que querem pagar o serviço, querem no contratar. Obviamente a rendibilidade não é tão elevada, mas têm interesse em satisfazer essas zonas. E, portanto, estes novos operadores, em Espanha, em França, Itália, no Reino Unido, aquilo que têm tido a capacidade de fazer é também apoiar a coesão do território no sentido em que vão dar resposta a essas regiões. E depois, quando há concorrência, mesmo quem está instalado no mercado tem um enorme estímulo para que os clientes não fujam para os outros operadores. E, portanto, tem que aumentar a qualidade de serviço e também tem que reduzir os preços, porque senão os clientes fogem para os concorrentes. E, portanto, isto é, no fundo, a estratégia que a Anacom tem definido. É claro que é uma estratégia, enfim, como tem sido muito audível, não agrada a quem quer manter uma situação de dominância no mercado e que, no caso dos Açores, eu estou convencido que vai dar resultado, nomeadamente porque estamos em 2021, portanto, no prazo de 2 anos tem que estar todas as freguesias a 75% cobertos de rede móvel e em 2025, 90% de todas as freguesias. Portanto, a situação vai mudar, não temos nenhumas dúvidas sobre isto, também com um pressuposto, e com isto concluo,
com o pressuposto que é o seguinte: nós no leilão do 5G, e também essa é uma das razões porque se pergunta porque é que esse leilão ainda não terminou, nós começámos com preços de reserva muito baixos e também permitimos que as licitações fossem entre 1% e 20%. E, portanto, tem havido muitas licitações de 1% e, portanto, o leilão anda devagar. Mas a verdade é que o preço tem aumentado muito, porque nós começámos com um preço muito baixo e começámos com um preço baixo porque entendíamos que também, além do preço, o leilão e a atribuição destas frequências tem uma contrapartida, que é os operadores precisamente terem que levar a rede móvel e também a rede móvel do 5G às regiões que não são rentáveis. Portanto, a obrigação não é investir apenas onde a rendibilidade é mais elevada, é também investir onde a rendibilidade pode ser até negativa. E onde é que vão buscar o rendimento para comatar esse investimento? Precisamente às zonas onde são mais rentáveis. Portanto, no seu plano de negócios, as empresas tiveram que ver se era viável. Bom, e como o preço tem aumentado bastante, significa que é muito viável, portanto é um negócio muito rentável e queremos que sejam, queremos que as empresas sejam rentáveis, se não forem rentáveis não investem, nós queremos que elas façam esse investimento, mas queremos também com isso servir o interesse do país, não só dos cidadãos, como de todos os outros setores económicos, porque quando nós falamos aqui deste problema da Ilha de Santa Maria, não é só para as pessoas, enquanto cidadãos nas suas residências, mas é para o desenvolvimento da atividade económica. Não pode haver desenvolvimento da atividade económica, nem sequer há fixação das populações se houver esta discriminação. Como é que nós podemos ter investidores a fazer novas empresas, seja no turismo, seja na pesca, seja na agricultura ou na indústria, se não tiverem soluções digitais? Não é preciso ir aos Açores. Aqui no continente há situações de empresas, inclusive junto ao litoral, que não tendo internet, e algumas até exportam para o estrangeiro e perguntam, mas como é que eu faço os meus negócios se não tiver um bom serviço de acesso à internet? Como é que faço comércio eletrónico, não só para comprar ao estrangeiro, mas para vender para o estrangeiro e para vender no país, se não tiver um bom serviço de acesso à internet? E por último, como é que os nossos jovens não são discriminados? Porque quem vive numa região sem internet, quem vive num aglomerado populacional sem internet, esses jovens são altamente discriminados, podem ir à escola, mas de facto não terem internet nas suas residências é de facto uma discriminação que importa corrigir. E, portanto, este ponto consideramos vital e daí este trabalho que a Anacom está a fazer no sentido de corrigir a situação. Muito obrigado. Agora podemos entrar numa segunda ronda. Inscrições. Bem, não havendo, a nossa audição termina aqui. Agradeço ao Sr. Presidente da Anacom a disponibilidade e também a sua esclarecedora intervenção. Nós vimos a sua apresentação com alguma dificuldade, porque a imagem era relativamente pequena. De qualquer maneira, como sei que vai enviar à Comissão, e pedir a autorização para anexar o relatório, já que é um documento bastante interessante para esclarecer quem quiser. O seu microfone não está ligado. O seu microfone não está ligado. Podem ligar o microfone. Há um ponto que eu não referi, que eu achava muito importante com o Parlamento da Região Autónoma dos Açores partilhar, e também com os presidentes de Câmara da Região Autónoma dos Açores que nos estejam a ouvir. E se me permite, sou telegráfico, mas é um ponto que eu não referi que é importante. E que, nomeadamente, muitas câmaras do país estão a ter essa prioridade, que é elas próprias apoiarem, sempre que podem, o desenvolvimento da rede de fibra óptica nos seus concelhos. E há várias câmaras municipais que o estão a fazer. E estão a fazê-lo sempre com este pressuposto de ser rede de fibra óptica que é possível de ser utilizada por todos os retalhistas. Portanto, isto é um aspecto que é muito importante quando uma Câmara Municipal quer desenvolver a rede de fibra óptica, é que lá possam transitar clientes de todos os operadores. Mas há câmaras que o estão a fazer e estão a fazer numa prioridade, que hoje é uma prioridade também das câmaras municipais e que será certamente uma prioridade, não tenho dúvidas, no caso do Governo Regional dos Açores, que é olhar para a rede de fibra óptica como nós olhámos há muitos anos atrás para a energia elétrica, que tinha que chegar a casa a todas as pessoas, olhámos para o saneamento básico e olhámos para as vias de comunicação. Portanto, hoje é também importante, e portanto isto para dizer que neste investimento de coesão, enfim, também as câmaras municipais e também o Governo Regional, diria, podem ter uma ação concreta
no sentido de apoiar esta estratégia. Enfim, era só este comentário, não tinha referido este ponto, mas achava importante também mencioná-lo, nomeadamente porque, de facto, das reuniões com muitos presidentes de Câmara de norte a sul do país, eles me vão dizendo que, obviamente, com os seus orçamentos e com aquilo que têm possibilidade, procuram fazer esse esforço, mas sempre numa ótica de um grossista que seja grossista, isto é, que forneça a rede a todos os retalhistas e que não tenha apenas um cliente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já tínhamos terminado, Sr. Deputado. Peço desculpa. Eu agradeço muito, mais uma vez, a sua participação e até um dia destes. Muito obrigado e um bom trabalho. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, muito obrigado. Até breve. Boa tarde, muito obrigado.